Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a terapeuta integrativa Monique Pedrosa e ela veio aqui bater um papo com a gente, contar um pouquinho sobre as áreas de atuação dela, vida profissional também, então seja muito bem-vinda. Para começar, Monique, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre você, sua formação profissional e por que você escolheu trabalhar nessa área. Foi muito lindo como eu cheguei na área das terapias integrativas, porque eu fui fazer faculdade de fotografia no Rio de Janeiro. Eu sou mineira com carioca, eu fui criada no Rio de Janeiro e eu morava em Belo Horizonte e me apaixonei pela área da fotografia. É algo que eu gosto até hoje, eu faço como hobby. E aí eu falei, vou fazer faculdade de fotografia, só tinha no Rio de Janeiro e fiquei nessa área um bom tempo. Eu fazia fotografia de famosos lá no Rio de Janeiro. Até que a gente veio para Foz do Iguaçu há 9 anos, eu fiquei grávida aqui do meu filho, parei de trabalhar por conta dele, a gente não tinha família aqui, e eu fiquei dedicando ao meu filho pequeno. Até que 2 coisas aconteceram na minha vida. Uma foi o diagnóstico de autismo do meu filho e a outra foi o diagnóstico de doença de Crohn do meu marido. Foram 2 diagnósticos bem difíceis, bem na mesma época, isso há 6 anos atrás. Tive que estudar muito, e eu fui para a área da nutrição, fui fazer faculdade de nutrição por causa do meu esposo e por causa do meu filho. Então a gente entendeu que a alimentação ela estava totalmente ligada a tudo. Só que eu me apaixonei pela biorressonância no longo desse caminho, pelas terapias integrativas, né? No meio do caminho conhecemos a ozonioterapia, a autoimunoterapia, a dieta geneticamente compatível, que é o que os 2 fazem. Então a gente foi para Campinas porque a gente teve que sair de Foz para ir para São Paulo para buscar outros conhecimentos. E a gente percebeu que esse tratamento, de todos os que a gente já tinha conhecido, foi o que deu a luz no fim do túnel, tanto para o meu filho quanto para o meu marido. E depois foi comigo. Aí eu fui diagnosticada com hipertiroidismo autoimune, que também não era para ter cura, era para ter feito uma cirurgia retirando a minha tireoide ou feito iodo radioativo. E dentro da dieta geneticamente compatível, que é diferente das dietas convencionais, porque ela é feita de acordo com a sua genética. Então, o que é bom para um, não necessariamente é bom para outro. Então, a minha dieta é uma, do meu esposo é outra, do meu filho é outra. E eu fiquei curada do hipertiroidismo, não tenho nada na tireoide mais. O meu filho, quase ninguém diz que ele é autista, só quando eu falo mesmo. E o meu marido está totalmente bem. Você tem jeito para tudo. Então, se você tem um diagnóstico de uma doença, você vai morrer, você não tem o que fazer, isso não existe. Isso já foi, já caiu isso. Tem como sim. Sempre tem como melhorar e tem como piorar também. Você comentou sobre a questão da alimentação, né? Que você teve que mudar completamente a dieta de vocês. Então você percebeu que a alimentação, querendo ou não, ela interfere em tudo. A dieta era tudo. Então o meu filho, por exemplo, se o meu filho come alguma coisa com açúcar, ele fica nervoso, ele fica se autoagredindo, ele fala coisas assim absurdas. Então a gente descobriu que para o meu filho, por exemplo, só que isso acabou encaixando em nós 3. O leite, o glúten e o açúcar é totalmente proibido para nós. E aí você disse que você fez nutrição, né? E aí como é que foi para você chegar à parte das terapias? Eu larguei nutrição no meio do caminho, não terminei a faculdade de nutrição, porque eu vi que não ia adiantar seguir esse caminho, eu precisava de algo muito mais avançado. Então foi aí que eu descobri a doutora Elisete Caff, na verdade meu esposo descobriu. Para o meu filho, inicialmente ela é a médica do meu filho, Campinas. Lá em Campinas. E a gente foi para lá, eu fiz o tratamento, eu vi muito resultado, tanto no meu filho quanto no meu marido. Depois eu fui também como paciente e ela convidou a mim e meu esposo para fazer o curso dela de biorressonância, tricologia integrativa, que avalia o cabelo, a unha, a pele como biomarcador sistêmico de saúde. E eu tive a oportunidade esse ano fazer o curso dela como terapeuta ortomolecular e trazer essa novidade para Foz do Iguaçu, que são 220 testadores para testar tudo que a pessoa precisa. Tanto a dieta, para saber a tua dieta geneticamente compatível à tua pessoa naquele momento por biorressonância, quanto se você tem parasitas, a tua questão hormonal, a questão dos órgãos, a questão de tudo. Só você vendo para você ver como é incrível. Vamos ver se ele pode comer arroz e feijão? Deixa eu pegar aqui. Tomara que sim. O arroz e feijão, Douglas, é o que as pessoas mais amam. Brasileiro, né? Arroz. Aí, feijão.
Então aqui ó, é o timo do Douglas. Ele ficou paradinho no meio, tá neutro. Se o aurímetro for para dentro é positivo para ele, é ressonante. Se for para fora é dissonante, é negativo. Vamos torcer, tchananã. Positivo para arroz. Nossa, que massa. Positivo, vamos ver. Feijão. Já o feijão ficou neutro. Então o arroz para ele vai fazer bem. É jovem, não tem nenhuma doença, é magro, tá tudo bem, pode comer arroz. Não, tá magrinho, tá ótimo. Agora o feijão é algo a ser evitado. Pode ser que o Douglas ele tenha alguma contaminação por arsênico, por pectina. Uma forma prática pela física, por frequências. Aqui dentro de cada, vou pegar um aqui, por exemplo, um contaminante, uma toxina de flúor. Então vai pela frequência do indivíduo ou de alguma coisa. Eu posso, por exemplo, testar no chazinho. Então vamos ver se esse chazinho tem flúor. Eu venho aqui e ele tá parado aqui no meio, tá vendo? Aqui é um chazinho de hortelã. E esse ferro seria? Aurímetro. O nome disso é aurímetro. Ele vai dizer por biorressonância se esse chazinho tem alguma contaminação. Flúor. Não tem, ficou parado. Vamos ver se tem alumínio. Não tem. Então a gente testa a água do paciente, a gente testa o que a pessoa toma e eu também poderia testar se ele é compatível comigo. Por exemplo, eu colocaria, o ideal seria outra pessoa testar em mim, mas eu colocaria o chazinho em mim e ele já deu positivo pra mim. Tá vendo que ele veio pra dentro? Se eu posso tomar esse chazinho. Até mesmo quando vocês me ofereceram, eu pedi de hortelã porque eu sei que é geneticamente compatível comigo. Então, se fosse negativo, o aurímetro ia dar para fora, assim, a pessoa vê na hora, vai para fora é negativo, vai para dentro é ressonante, dissonante. Positivou é ressonante, negativou. E se ficar paradinho no meio é neutro, não faz bem nem mal, assim. Aí pode consumir ou não, mas... Sim, aí vai depender do que a pessoa tem, né? Se for uma doença mais grave, eu já recomendo a não consumir nem os neutros, somente os negativos. Então aqui, Patrícia, a primeira coisa que eu vejo, se o paciente tem contaminação por metais pesados, aqui tem alguns, depois aqui na parte laranjinha é a dieta do paciente que eu testo ali na hora pelo timo da pessoa aqui, por essa parte, tipo aqui, ó, vai ficar aqui, eu coloco e testo você ali na hora, já te dou a sua dietinha ali. Então ele é compatível com qualquer tratamento. A gente tem pessoas que fazem quimioterapia, que fazem radioterapia. Nossa, Patrícia, eles falam que tem um paciente de quimioterapia com linfoma que ele fala que quando ele vai para quimioterapia, ele entra e sai inteiro, ele entra andando e os outros pacientes estão lá muito mal. Só quem faz quimioterapia que sabe como que fica depois. Então, só dele fazer o tratamento... Por que é integrativo? Porque eu trabalho com dentistas também, que esse paciente nosso, ele fez um tratamento dentário, onde ele tirou várias contaminações por dente, a gente avalia o dente. Na Balestra mesmo é uma clínica odontológica, com dentista biológico. Então é isso, essa parte biológica vai para ela, esse paciente é nosso, é meu e dela. Ela fez a parte da remoção do que estava errado no paciente e esse é um paciente exemplo para nós, que ele vai para a quimioterapia, não interfere no tratamento que ele faz, ao contrário, só faz bem para ele. Ele faz a dieta, ele fez os tratamentos todos, ele fez a limpeza e ele entra e sai da quimioterapia normal, sem ele estar arrebentado, como dizem. E infelizmente as pessoas ainda não conhecem. Sim, A hipnose, a PNL, as pessoas já conhecem, já sabem mais ou menos como é, mas a biorressonância ainda é um pouco desconhecida, um pouco inacessível, né? E o meu preço não é exorbitante, é super acessível, o meu marido chama de popular, qualquer um pode fazer. E é uma coisa que depois eu dou a chave para a pessoa seguir sozinha. Sabe? Não vai precisar ficar pra não vai ficar fazendo toda semana, não. Não vai ter uma dependência. Não. Até as minhas terapias, o máximo que eu fico com a pessoa é 10 semanas. 10 sessões no máximo. Tem gente com 5 já tá boa e segue sozinha. Você tem um consultório, então, lá na Clínica Balestra, né? Clínica Balestra e na Clínica Blua. No início, eu fazia só ressignificação de traumas. Eu comecei há 2 anos atrás, fazendo a terapia de ressignificação de traumas.
sabendo também que pela nova medicina germânica, as doenças elas nascem de um fator emocional, sim. Então, por exemplo, a pessoa teve um trauma, perdeu um familiar, pode gerar sim uma doença, que são as psicossomáticas. Além da ressignificação de traumas que eu faço, da programação neurolinguística, eu faço também a modulação do eixo neuroendócrino imunológico, que é por isso integrativa, que é um ser por completo, não é só emocional. A gente chegou a uma conclusão que não adianta só tratar a parte da mente, fazer terapia semanalmente para a parte mental e emocional, se não tratar a física, se tratar de dentro para fora. Por isso o ortomolecular, de dentro para fora das células, porque as nossas células elas guardam informações como guardam toxinas também. E ao longo do tempo a gente vai se contaminando por toxinas. O tempo inteiro a gente está respirando, a gente está se contaminando por toxina. Entendeu? Então a gente supõe que tem que tratar de dentro para fora, fazendo a desparasitação, detox, alimentação correta. E depois tratar os traumas emocionais. Então a primeira parte é essa, a limpeza do terreno biológico, né? Imagina que seu corpo é um aquário. Ele tem que estar limpinho para o peixinho ficar saudável. Então, dentro da gente, a nossa célula, o peixinho. Então, limpamos a célula, limpamos o organismo para depois tratar os traumas emocionais, porque uma coisa está totalmente ligada à outra. Percebi que se eu só tratasse o trauma e a pessoa continuasse se contaminando, se sujando e vivendo uma dieta errada, fazendo hábitos errados, ia voltar. Entendeu? Então o câncer, por exemplo, se a pessoa só tratar o trauma, mas continuar se contaminando, lembra que eu falei no início que o gene está ali, o gene da doença, ele está ali dormindo. Se você continuar se sujando, ele vai acordar, é onde existe às vezes a reincidência de doença. A pessoa teve um câncer, às vezes operou, tirou, se cuidou, fez a quimioterapia, fez tudo, daí uns anos a doença volta. Por quê? Continuou contaminando as células e acordou o gene da doença. Nós, seres humanos, somos sempre suscetíveis à doença. Viver é tóxico, viver faz mal. Sim. Então, é um cuidado de consciência, de conscientizar que é para sempre. Você tem sempre que ter esse cuidado. E aí, hoje, quando as pessoas procuram pela terapeuta Monique Pedrosa, o que elas encontram? Que tipo de tratamento você oferece para as pessoas aqui em Foz? A modulação do eixo psico-neuroendocrinologico. Então, a parte psíquica, a ressignificação de traumas, a programação do seu cérebro mesmo para mudar tipo, o seu jeito de falar. Por exemplo, as pessoas, vou dar um exemplo bem básico, pessoas negativas. Eu sou feia, eu sou pobre, eu sou magrela, eu sou gorda. Então você quanto mais você fica falando isso, pior você vai ficar. Eu sou depressiva, eu sou doente. Então a gente já começa a mudar. Primeira coisa no meu consultório, vamos mudar as suas palavras. O poder da tua palavra. Quanto mais você se afirma que você é inteligente, que você é bonita, é como se fosse um animalzinho. Quanto mais a gente fala pro nosso animalzinho, você é linda, eu te amo, carinho, ele vai ficar feliz. Se você começar a xingar aquele animal, aquela plantinha, ele vai adoecer. Mesma coisa com a gente. Imagina se a gente mesmo ficar fazendo coisas negativas com a gente. Então, essa parte psicológica. Já a parte do eixo neuroendocrinologico é a parte integrativa do ser humano por um todo, que aí, de novo, a gente cai na biorressonância, que é a parte da modulação desse eixo com dieta geneticamente compatível, limpeza de toxinas, remoção de toxinas e não se sujar mais. Então, eu oriento, a pessoa vai, às vezes ela vai uma vez e ela já aprende para a vida. Eu falo, você não vai ficar comigo para sempre, você vai ficar por um tempo, depois você mesma é a tua terapeuta, você mesma se cura. É o que nós chamamos de autocura. Quando você se cuida, quando você aprende a se cuidar, quando você aprende a falar palavras boas para você mesmo, quando você se ama, você mesmo se cura sozinha. É o que nós chamamos de autocura. Eu não curo ninguém, eu ajudo você a encontrar sua autocura em você mesmo. Então a minha missão de vida é levar cura ao maior número de pessoas possíveis e pessoas que querem se curar.
Porque não adianta, se a pessoa não quiser se curar, não vai, pode gastar todo o dinheiro do mundo, fazer tudo que não vai resolver, tem que curar. Inclusive nos traumas, Patrícia, a pessoa para querer se curar do trauma, para curar do trauma, ela tem que querer se curar. Sempre olhei as coisas ruins com um lado positivo, sempre tentei olhar o lado bom das coisas. Então, quando eu passei toda aquela doença com meu marido, meu filho pequeno, em fase de diagnóstico, eu sozinha aqui em Foz, sem família, eu pensei, por que, meu Deus, que eu tô passando por isso? Depois de um tempo eu fui entender que era exatamente por isso. Eu tenho essa missão aqui em Foz do Iguaçu. Cheguei embora de Foz do Iguaçu, fui para Espanha, voltei, falei, não, a minha missão é aqui. Eu fui entender, esse ano eu voltei para Foz. Eu fui entender que é nessa cidade, inclusive tem acontecido de pessoas me procurarem e falar, você foi embora, mas você voltou para me ajudar. Que legal. Para ajudar aquela pessoa que falou, nossa, se você não voltasse para me ajudar, porque eu tenho, graças a Deus, uma positividade de falar, calma, vai dar tudo certo, eu vou te ajudar. E a pessoa falou, nossa, falaram que não tinha jeito, que eu não ia ter cura, que eu ia morrer. Às vezes a própria família fala, você não vai dar em nada, você vai morrer, você não vai servir para nada. A própria família. E aí quando eu entro e falo, não, vem cá, eu dou a mão literalmente para aquela pessoa e falo, vamos lá, vou te ajudar. A cura depende de você, mas eu vou te ajudar nesse processo de cura.